Boa noite, igreja. Boa noite. Mais uma vez, quem nos visita, sejam bem-vindos. Todos aconchegados com um abraço da presença do Espírito Santo em nossa igreja. Amém. Muito bem. Como família, somos novos aqui na igreja, vou apresentar brevemente. Então, eu sou o César, Fabiola, minha esposa, lá no fundo, Gabriel, que fica correndo lá no fundo, nosso filhinho, 1 ano e 4 meses. Nós frequentamos a segunda igreja por 20 anos. Lá atuei como diácono, presbítero. Depois nós fomos ajudar a igreja dos Bosques, que é uma congregação. O nosso trabalho junto com outras famílias foi tentar tirar a igreja do aluguel e ela se transformar em igreja de fato, né? Então nós trabalhamos por 2 anos lá e depois, a convite do presbítero Delfísio, que eu já conheço ele de longa data, viemos ajudar aqui. Amém? Muito bem. Peço que todos abram a palavra do Senhor no livro de Esther. Esther. Obrigado. Livro de Esther, capítulo 2. Antes, uma breve introdução. Eu fico andando, viu, meu irmão? Não sei como é que vai ficar essa filmagem, não, viu? Por vezes em nossas vidas, nos deparamos com momentos inusitados. Uma fila que não anda, um acidente na rodovia que nos faz ficar parados por horas. E às vezes nos perguntamos: o que é que eu estou fazendo aqui? Eu, particularmente, não gosto de ir e nem de ficar esperando. Mas às vezes é necessário. Os imprevistos acontecem. E às vezes reclamamos dos imprevistos. Achamos que é difícil esperar, que é difícil ouvir. No livro de Esther acontece uma série de imprevistos e hoje falaremos bastante de imprevistos. E tentar entender se de fato existe uma coisa chamada acaso ou algo que queremos chamar de providência divina. Vamos lá. Livro de Esther, capítulo 2, os versículos de 1 a 20. Eu faço a leitura e peço que a igreja acompanhe, por favor. Repito, capítulo 2, livro de Esther, versículos de 1 a 20. Passadas estas coisas, e apaziguado já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vasti, do que ela fizera, e do que se tinha decretado contra ela. Então disseram os jovens do rei, que lhe serviram: tragam-se moças para o rei, virgens de boa aparência e formosura. Põe o rei comissários em todas as províncias do seu reino, que reúnam todas as moças virgens de boa aparência e formosura, na cidadela de Suzã, na casa das mulheres, sob as vistas de Regai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e deem-se-lhes os seus encontros. A moça que caiu na casa do rei, essa reine em lugar de Vasti. Com isso concordou o rei e assim se fez. Ora, na cidadela de Suzã, havia certo homem judeu, benjamita, chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, que fora transportado de Jerusalém com os exilados que foram deportados com Jeconias, rei de Judá, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia transportado. Ele criara a Radassa, que é Esther, filha do seu tio, a qual não tinha pai nem mãe. Era jovem bela, de boa aparência e formosura, tendo-lhe morrido o pai e a mãe. Mordecai a tomara por filha. Em se divulgando, pois, o mandato do rei e a sua lei, ao serem ajuntadas muitas moças na cidadela de Suzã, sob as vistas de Regai, levaram também Esther à casa do rei, sob os cuidados de Regai, guarda das mulheres. A moça lhe pareceu formosa e alcançou favor perante ele, pelo que se apressou em dar-lhe os ungüentos e os devidos alimentos, como também 7 jovens escolhidas da casa do rei, e a fez passar com as jovens para os melhores aposentos da casa das mulheres. Esther não havia declarado o seu povo nem a sua linhagem, pois Mordecai lhe ordenara que não o declarasse. Passeava Mordecai todos os dias diante do átrio da casa das mulheres, para se informar de como passava Esther e do que lhe sucederia. E chegava o prazo de cada moça vir ao rei Assuero,
depois de tratado segundo as prescrições para as mulheres, 12 meses, porque assim se cumpriam os dias do seu embelezamento, 6 meses com óleo de mirra, e 6 meses com especiarias e com os perfumes e ungüentos em uso entre as mulheres. Então é que vinha a jovem ao rei, e ela se dava o que desejasse para levar consigo da casa das mulheres para a casa do rei. À tarde entrara e pela manhã tornava a segunda casa das mulheres, e sob as vistas de Sagaz, eunuco do rei, guarda das concubinas, não tornava mais ao rei, salvo se o rei desejasse e ela fosse chamada pelo nome. Esther, filha de Abiail, tio de Mordecai, que a tomara por filha, quando lhe chegou a vez de ir ao rei, nada pediu além do que disse Rezai, eunuco do rei, guarda das mulheres. Esther alcançou o favor de todos quanto haviam. Assim foi levada Esther ao rei Assuero, à casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. O rei amou Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante o rei favor e benevolência, mais do que todas as virgens. O rei pôs-lhe na cabeça a coroa real e a fez rainha em lugar de Vasti. Então o rei deu grande banquete a todos os seus príncipes e aos seus servos. Era o banquete de Esther. Concedeu alívio às províncias e fez presentes segundo a generosidade real. Quando pela segunda vez se reuniam as virgens, Mordecai estava sentado à porta do rei. Esther não havia declarado ainda a sua linhagem, e o seu povo, como Mordecai ordenara, porque Esther cumpria o mandato de Mordecai quando a criara. O livro de Esther conta uma história bastante rápida, num período em que o povo de Israel sofreu uma grande perseguição, quase que esse povo foi extinto. Esse período historicamente aconteceu entre 460 e 350 a.C., um período em que o Império Medo e Persa se unem e conseguem suplantar o Império Babilônico, que era o Império dominante no Oriente Médio. Então, o primeiro rei, Dário, que inclusive é falado bastante dele no livro, acaba sendo o primeiro rei da Pérsia, e como os judeus haviam sido levados exilados de Israel para a Babilônia, quando os persas assumem, eles continuam exilados. Posteriormente, eles voltam para a terra deles. Então, nesse período, os judeus moravam nas cidades de Asíria. E o que faltou ser lido, que é o início do livro, é a história de Vasti, que era rainha de fato. Vasti foi chamada pelo rei e ela rejeita o chamado do rei. O rei pega nojo dela e resolve nomear outra pessoa no lugar dela. Então ele faz um concurso tipo Miss Brasil, convoca todas as adolescentes belas do reino, dentre elas todos os povos que haviam na região. Entre elas, Radassa, que é o nome da Esther em Persa. Bom, ela concorre com várias adolescentes e de grande beleza, é isso que nos relata a palavra, e ela ganha o favor do rei. Será que isso foi uma coincidência? E o que lemos disse que ela foi ganhando o favor das pessoas ao seu redor, os eunucos, os cuidadores, as mulheres que cuidavam dela também. Ela ganhava o favor de todos. O rei, quando a conheceu, ficou apaixonado e a fez rainha. Será que isso foi uma coincidência ou teve um motivo posterior? Vamos pular agora para o capítulo 3, os versículos de 7 a 11. Como uma história que parece uma novela, tem uma pessoa má. E essa pessoa má é representada por Ramã, ou Amã. A gente no português fala o H como R, então fica Ramã. Ramã era o primeiro-ministro do rei. E o Mordecai, que era tio da Esther, não se curvava diante de Ramã. Porque no judeu nato não se curvava diante de homens. E Mordecai odiava Ramã. Ou o contrário. Ramã odiava Mordecai. E Mordecai sempre tentou um plano para atingir Mordecai.
E o plano começa aqui. Não foi só, o objetivo dele não foi só atingir Mordecai, foi atingir todo o povo de Mordecai, que eram os judeus. Então leiamos a passagem, capítulo 3 do livro de Esther, dos versículos de 7 a 11. No primeiro mês, que é o mês de Nissan, no ano do 10º do rei Assuero, se lançou o Pur, isto é, Xorxes, perante Ramã, dia a dia, mês a mês, até o 10º, que é o mês de Adar. Então disse Ramã ao rei Assuero: existe, espalhado, disperso entre os povos em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e não cumprem as do rei, pelo que não convém ao rei ponderá-lo. Se bem parecer ao rei, decrete-se que sejam mortos, e nas próprias mãos dos que executam a obra, eu pesarei 10.000 talentos de prata, para que entre nos tesouros do rei. Então o rei tirou da mão o seu anel, e deu a Ramã, filho de Hamedata, Agagita, adversário dos judeus, e lhes disse: essa prata seja tua, como também esse povo, para fazeres o que dele melhor for do teu agrado. Muito bem. Os persas eram um povo muito supersticioso. Seja para tomar decisão de sair à guerra e conquistar novos povos, ou tomar decisões administrativas, os persas faziam muita adivinhação. Então, nesse momento, eles estavam fazendo um ritual de adivinhação, dia a dia, mês a mês, durante vários meses. Nesse período, Ramã faz uma proposta ao rei, uma proposta muito vantajosa, porque o rei aceitou. Que proposta foi essa? Aniquilar um pequeno povo dentre mais de 120 povos que estavam sob o domínio persa, confiscar todos os bens desse povo, e grande parte desses bens iriam para os tesouros do rei. O rei achou interessante essa proposta. Não preciso fazer nada, ainda vou ter lucro. E o rei tira o seu anel real. O anel real era símbolo de poder. Então, quando ele passa o anel real para Ramã, ele delega poderes completos, como representante do rei. Portanto, a partir desse momento, Ramã poderia emitir decretos. E diferente do que acontece no Brasil, que às vezes as leis não pegam. Tem lei que pega, tem lei que não pega. Um exemplo de uma lei que pegou: a lei da pensão. O homem que não paga a pensão, o que acontece? Se a mulher for ficar presa? E muita gente que colide, bate o carro bêbado, às vezes não vai preso. É uma lei que não pegou. Mas na época do Império Persa, as leis pegavam. Então, quando uma lei era decretada, ela era executada. Se não fosse cumprida, pena de morte. Não tinha conversa. Portanto, Ramã edita um decreto de que todos os judeus seriam exterminados e todos os bens deles confiscados. Esther vivia num harém e ela não teve, a princípio, ciência desse fato. Quem teve rapidamente foi o tio dela, o Mordecai, que fica muito triste. E na época, a expressão de tristeza era retirar as roupas e vestir pano de saco, roupa rasgada, jogar cinza na cabeça. Isso era uma expressão de tristeza, de horror, de terror. Mordecai fica escandalizado, porque ele sabia que o seu povo estava na eminência de ser extinto, exterminado. E ele enxerga a providência divina na presença de Esther na corte. E, portanto, rapidamente ele tenta contato com Esther. Vamos agora para o capítulo 4, os versículos de 9 a 17. Um momento interessante. Portanto, Mordecai faz Esther saber do decreto e das consequências do decreto, pedindo para que Esther intervisse junto ao rei para que houvesse uma reversão do decreto. Essa foi a tentativa. Vamos ler agora o contexto e a resposta de Esther. Capítulo 4, dos versículos de 9 a 17. Tornou, pois, Hataque e fez saber a Esther as palavras de Mordecai. Então respondeu Esther a Hataque e mandou-lhe dizer a Mordecai:
todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que, para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, se não há uma sentença, há de morte. Não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nesses 30 dias, não fui chamada para entrar ao rei. Fizeram saber Mordecai as palavras de Esther. Então lhes disse Mordecai que respondesse a Esther: não imagines que, por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todos se calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que fostes elevada à rainha? Então disse Esther que respondesse a Mordecai: vai, ajunta todos os judeus que se acham em Susã e jejuai por mim, e não comais e nem bebais por 3 dias, nem de dia, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se pereceres, pereci. Então se foi Mordecai e tudo fez segundo Esther havia lhe ordenado. Esther, tomando ciência do fato, ou seja, do decreto de extermínio dos judeus, disse: se eu for lá, eu vou morrer. Hoje pela manhã tivemos uma discussão muito interessante na escola dominical a respeito do discipulado. E como foi colocado por alguns irmãos e irmãs, da dificuldade do discipulado nos dias de hoje. É verdade, há muita dificuldade no discipulado. Esther foi colocada em uma situação muito difícil. Se ela procurasse o rei sem ordem dele, ela podia morrer. Todo mundo sabia disso. E ela usa esse fato, porque era uma lei, era um fato, como uma desculpa. E Mordecai, em sua resposta, lhe dá uma grande bronca. Você está pensando que você vai escapar só porque você é rainha? Você é judia. E o decreto fala do extermínio de todos os judeus, independente da sua posição dentro do reino. Portanto, ela também seria morta. Ele lembra ela disso. Ela poderia ser morta ao se apresentar ao rei, e também ser morta se não se apresentasse ao rei. É isso que Mordecai faz ela se lembrar. E Mordecai dá um exemplo de profunda fé nesse momento. Ele diz: porque se de todos te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus o socorro e livramento. Ele tinha plena fé de que o socorro viria de algum lugar. Ele provocou Esther porque ele tinha total ciência da providência de Deus, de que ela estava ali, naquele momento, para uma função muito importante. E de fato, ela toma ciência, leva adiante, procura o rei a recebe, estende o seu cetro, ela toca a ponta do cetro do rei, o rei a recebe. A história tem todo um desfecho, depois eu peço que vocês leiam a palavra de Deus, e no fim dá tudo certo. O povo é liberto do extermínio, e quem propôs a lei, que foi Ramã, foi enforcado na forca que ele construiu para enforcar Mordecai. O livro de Esther é um exemplo de que diversos caminhos, muitas vezes caminhos tortuosos, levam sempre ao destino. O destino é a vontade de Deus. Por mais que relutemos, por mais que procuremos outros caminhos, a vontade de Deus será feita, independente da nossa. Esther achou que ia ter uma vida regalada como rainha. Ela teve um grande mandato. E ela executou, mesmo que constrangida por Mordecai. E tudo acaba bem para os judeus. Sabemos que os judeus têm toda uma história no Antigo Testamento e no Novo também, que Jesus veio à Terra. Vamos abrir a palavra de Deus nesse momento no Evangelho de João e tentar entender um pouquinho a respeito dessa história dos judeus. No período de Esther, os judeus foram libertos do extermínio. Os judeus tiveram um mandato, uma incumbência divina. Os judeus eram o povo escolhido por Deus, o representante de Deus na terra, um povo que deveria ser a luz em meio às trevas, um povo que deveria divulgar o Deus verdadeiro, o Deus único, por toda a terra. Mas esse povo falhou em sua missão.
esse povo se torna um povo exclusivista, que entendia que a salvação seria só para eles, e que o resto estava condenado ao fogo do inferno. Bom, para reverter essa situação dos judeus, é que Jesus vem à Terra. E nesse início, nesse prólogo do livro do Evangelho de João, isso é explicado. Vamos ler o Evangelho de João, seu capítulo 1, dos versículos de 6 a 14. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vinha ao mundo, ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creram no seu nome, aos quais não nasceram no sangue, nem na vontade da carne, nem na vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. Quando o Senhor Deus decretou que alguém deveria representá-lo, alguém deveria ser o sacrifício perfeito, Jesus disse: eis-me aqui, envia-me a mim. E Jesus vem à terra, nasce da Virgem e cumpre o sacrifício perfeito, o cordeiro impecável, porque ele não cometeu pecado. E a ira do Senhor diante da multidão de pecados da humanidade cessa. Portanto, a partir da vinda de Jesus, não é mais possível chegar ao Pai por meio dos sacrifícios que eram feitos no tabernáculo e depois no templo. Portanto, um ritual que é detalhado lá nos livros antigos, no Deuteronômio, em Levítico, Números, se torna obsoleto, pois Jesus acaba se tornando e se torna o sacrifício perfeito. Então, qual foi o primeiro erro dos judeus no período de Jesus? Não abandonar os sacrifícios, manter os sacrifícios. E o segundo erro, não aceitarem a Jesus como único e legítimo Salvador. E os evangelhos nos ensinam que ninguém chega ao Pai senão mediante o Filho. Então, o grande erro dos judeus desde então é não reconhecer Jesus como Filho do Altíssimo, como representante de Deus na terra. Esse povo ainda existe. E Jesus profetiza entre algumas passagens dos evangelhos que o templo viria abaixo. E a história nos ensina que no ano de 70 depois de Cristo ocorre uma rebelião da Judéia. E nesse período não eram mais os persas que dominavam, eram os romanos. E os romanos acabaram sendo um império que aprendeu muito com os impérios que os precederam, os babilônicos, os persas, e se tornou um grande império. Os romanos foram talvez o maior império que existiu na face da terra. E eles tinham algo em mente. Eles dominavam centenas de povos e eles eram implacáveis contra rebeliões, porque eles sabiam que ao surgir uma rebelião, se não fosse controlada, todo o império poderia acabar. Quando ocorre a rebelião judaica, o imperador da época envia uma corte, que era um ajuntamento militar, cerca de 5.000 soldados. Os militares saem de Roma e vão marchando a pé na terra judeia por 3 meses. E em 3 meses eles chegam na Judéia. E o que eles fazem com a rebelião? Aniquilam. Dizem que mais de 100.000 judeus foram mortos. E dizem que no vale, perto ao Monte das Oliveiras, foram mortas tantas pessoas, com tanto sangue derramado, que isso os historiadores dizem, que por mais de 5 anos não cresceu uma planta no solo, porque o sangue contaminou o solo. Tamanha mortandade, a quantidade de sangue derramado. E a partir de 70 depois de Cristo, esse povo, que era o povo escolhido, o povo eleito, o povo que nos deixa toda uma história no Antigo Testamento de livramentos, de providências de Deus e de momentos
muito baixos, esse povo ele deixa de existir. Não sei se a igreja compreende, mas o conceito de nação envolve cultura e uma terra. Quando uma nação perde sua terra, ela não é mais uma nação, ela se torna somente um povo. Então a nação dos judeus deixa de existir a partir de 70 depois de Cristo, porque eles perdem a posse da terra. A rebelião judaica é aniquilada e os sobreviventes são espalhados pelo Império Romano. Eles perdem a posse da terra e se tornam um povo. Um povo que era interessante para os romanos. Não sei se a igreja sabe, Jesus, nos evangelhos, ele combate bastante os fariseus. Muito. Devido à hipocrisia dos fariseus. Os fariseus eram um partido político nessa época em que Jesus veio à terra, assim como os saduceus e os essênios também. Os fariseus deixaram um legado interessante que os historiadores nos ensinam. Em cerca de 30 a.C., os fariseus, junto com os outros partidos políticos, instituem nas sinagogas o ensino para que todo judeu tivesse capacidade de ler a palavra de Deus. Os fariseus inventaram a escola que existe nos dias de hoje. Então, quando ocorre a rebelião judaica, todo judeu sabia ler e escrever, porque o objetivo é que eles tivessem domínio da palavra de Deus. Os 5 primeiros livros, o Pentateuco. E os judeus também aprendem, como os árabes, matemática básica. Quem inventa matemática na história foi os árabes. Portanto, os judeus sabiam fazer conta e saber ler e escrever. Sabiam a própria língua, o hebraico, e sabiam falar também a língua dominante na época, que era o grego. Portanto, os judeus se tornam comerciantes, muito habilidosos. E essa virtude faz com que esse povo sobreviva por muitos séculos, em muitos reinos. Há poucos dias faleceu um judeu importante aqui no Brasil, que tinha uma rede de TV. Quem é ele? Silvio Santos. Ele é descendente de judeu. Na linhagem do Silvio Santos existiu um tal de Isaac Abravanel, o nome dele, que foi um judeu que era ministro das finanças na Espanha, numa época em que reinaram os reis católicos, que financiava a descoberta da América. E esse judeu era tão habilidoso que lhe foi dado o direito, quando os judeus foram expulsos da Península Ibérica, o direito de ficar no reino. Você é tão bom que você pode se tornar um novo cristão, basta você aceitar Cristo. Se você aceitar Cristo, você fica aqui. Ele não quis. Ele foi expulso e foi para Portugal. Os judeus têm toda uma história interessante que não vai dar tempo de falar aqui hoje. Mas muitos judeus vieram para o Brasil fugidos da perseguição na Europa. Fernando de Noronha, que dá o nome para uma ilha aqui no Brasil, era judeu. Pedro Álvares Cabral era judeu. Muitos bandeirantes eram judeus. E eles vieram para cá fugindo da perseguição. E esse povo, em toda a sua história, foi muito perseguido. Até que talvez o ápice da perseguição tenha sido um novo momento de extermínio, que foi a Segunda Guerra Mundial. Os judeus, ao longo dos séculos, parte dos judeus se tornam muito ricos, porque eles eram comerciantes. E havia um entendimento na Igreja Católica, na Idade Média, de que nenhum católico poderia cobrar juros de empréstimo, exceto os judeus, porque o judeu não era católico. Então os judeus emprestavam a juros e com isso ficaram riquíssimos. O que chamamos hoje de bancos, banco foi inventado pelos judeus. Alguém ia lá em Florença, na Itália, comprava um monte de sapato e queria revender na Antuérpia, lá nos Países Baixos, na Holanda. Às vezes na viagem ele era roubado. Então o que é que faziam os judeus? Seguravam o ouro lá em Florença e davam uma carta para o comerciante: procura o meu parente lá no Antuérpia, que ele vai te dar o ouro que você precisa. Você não precisa carregar o ouro, você carrega um papel, está no seu nome, se alguém roubar não tem valor. E dessa forma o judeu se torna um povo riquíssimo, fazendo câmbio, chamamos hoje de câmbio. Um dos
motivos de Hitler perseguir esse povo, porque basicamente as pessoas mais ricas da Alemanha no período da Primeira Guerra eram os judeus. Os judeus dominavam a economia e a indústria na Alemanha. A Alemanha pagava dívidas da Primeira Guerra, que ela foi derrotada, então era um país como se fosse a Venezuela hoje, catástrofe. E o Hitler bota a culpa nos judeus. E aí começa a perseguição desse povo. Mais de 6 milhões de judeus foram mortos em câmaras de gás na Segunda Guerra. E esse povo foi muito perseguido, quase acabou. Aí a história dá algumas reviravoltas. Não sei se a igreja sabe, espero que agora aprenda, que um dos motivos da criação, de novo, do Estado de Israel, esse povo se torna de novo uma nação, foi por causa de um brasileiro. Quando foi criado o que chamamos hoje de Nações Unidas, a ONU, a primeira resolução, o primeiro trabalho, a primeira discussão que surge é a criação do Estado de Israel, como um presente para esse povo perseguido. Já havia um movimento sionista grande nas décadas anteriores. Havia um diplomata gaúcho chamado Oswaldo Aranha, um diplomata bem experiente, mas que não estava ligado ao governo. Esse diplomata viajou para os Estados Unidos participar de um congresso. E o diplomata brasileiro, chamado Pedro Veloso Leão, no dia que ele tinha que ir lá na ONU falar, teve um infarto. Não pôde. O general Dutra, que comandava a comitiva, ligou às pressas lá para o Oswaldo Aranha: vem aqui representar o Brasil. Você é um diplomata experiente. O acaso fez com que ele presidisse a primeira reunião da ONU. E ele conhecia a Palestina, ele já tinha visitado a Palestina, conhecia o caso judeu. E ele era a favor dos judeus. Quando foi colocado em votação, ou em discussão na Assembleia, a criação do Estado dos judeus, os árabes foram contra. E o Oswaldo Aranha percebeu que os judeus seriam derrotados. Ele faz uma manobra, suspende a sessão na sexta-feira e dá 2 dias para os judeus. E diz: segunda-feira a sessão vai ser reaberta e isso aqui vai ser votado. Vocês têm 2 dias para mudar o voto de vários países. Os Estados Unidos eram contra, a Grã-Bretanha era contra, e na época não tinha WhatsApp. O que eles usaram foi o Telegram. As pessoas brincam que os judeus fizeram tantas ligações que as linhas de Telegram ficaram aqueles vermelhos. Todos os judeus ricos do mundo pressionaram os governos. Os Estados Unidos mudaram seu voto, a Grã-Bretanha, a França. A sessão é retomada na segunda-feira às 8 da manhã. E o Oswaldo Aranha, brasileiro, coloca em votação e diz: os favoráveis digam sim, os contrários digam não, e os indecisos já sabem o que dizer. E eles ganham votos suficientes se o Estado de Israel é criado. Quando o Oswaldo Aranha anuncia que a maioria de votos favoráveis, todo mundo levantou e aplaudiu ele, porque devido à manobra dele foi possível mudar os votos de muitas pessoas e novamente ser criado o Estado de Israel. Os judeus são tão gratos aos brasileiros que todo dia, 14 de maio, que é a data de comemoração da criação do Estado de Israel, todos os dias, desde 1948, a estrela de Davi é colocada ao lado da bandeira do Brasil. Existem praças, igrejas, com homenagem a esse Oswaldo Aranha, porque foi devido a uma manobra diplomática dele que foi possível esse povo se tornar de novo uma nação. Será que Deus esqueceu desse povo? Mas a palavra de Deus é clara: ninguém chegou ao Pai senão mediante o Filho. E esse povo, ainda em parte, não acredita nisso. Eles esperam o retorno de Moisés. Muito bem. Em 1968, é criado o Estado de Israel, mas esse povo nunca teve paz. A gente ouve falar agora de guerras naquela região, mas desde 48 só tem guerra. Os árabes não engoliram essa história de Estado de Israel e sempre tentam atrapalhar, invadir, incomodar, jogar bomba. Eu falei do livro de Esther porque em 68, na Guerra dos 6 Dias, os judeus até hoje comemoram o feriado de livramento que aconteceu no livro de Esther, o Purim, ou Yom Kippur. É um feriado que até os militares têm um descanso. Em 68 foi dado um descanso de 6 dias, e o que é que os vizinhos fizeram? Invadiram Israel.
todos os vizinhos: Síria, Jordânia, o Líbano e o Egito, que era o país que tinha a maior força militar no Oriente Médio em 68. O Egito tinha 800 tanques, Israel devia ter 40. No feriado, todos os militares em casa comemorando a guerra histórica, e Israel sendo invadido. O que fazer? O que os judeus fizeram? Se juntaram, oraram e pediram a direção de Deus. Milagrosamente, um país conseguiu vencer os sete países que invadiram em 6 dias. E qual foi a estratégia de Israel? Levantaram os poucos aviões que eles tinham, foram nos vizinhos, bombardearam todos os aviões dos vizinhos, e na volta eles bombardearam os caminhões de combustível dos tanques do Egito. Os tanques pararam no meio do deserto do Sinai sem combustível. E os judeus capturaram 50.000 egípcios. E o Egito foi obrigado a assinar um acordo de paz com Israel. E esse país foi liberto de 7 invasores, em 6 dias. Será que Deus esqueceu esse povo? Desde 48 existe um movimento dentro de Israel que se chama judeus messiânicos. São judeus que acreditam no Messias, Jesus Cristo. São judeus convertidos ao cristianismo, mas que não têm ainda alguns hábitos culturais judaicos. E dentro do judaísmo, a divisão, a facção que mais cresce há décadas são os judeus messiânicos. Cada vez mais os judeus aceitam Jesus como único e legítimo Salvador, sem abandonar um povo lá na sua cultura. Talvez esse povo entenda, como coletivo, como nação, que o Salvador é Jesus. Isso acontece lentamente. O fato é que não existe coincidência na vida, existe providência de Deus. Esther foi uma pessoa colocada no momento correto para que a providência agisse por meio dela. Esse diplomata que falamos agora há pouco, Oswaldo Aranha, brasileiro, gaúcho, ele foi entrevistado muitos anos depois, quando ele estava abandonando a diplomacia, e perguntaram para ele: por que você fez tudo aquilo e ajudou a criar o Estado de Israel? Ele falou o seguinte: eu fui colocado ali para fazer o que tinha que ser feito, e eu fiz. E se tivesse que fazer de novo, eu faria. Não foi ao acaso pelo qual eu estava ali. Alguém me colocou ali, e eu fiz o que ele mandou. Ele falou de quem será? Jesus, porque ele era evangélico. E ele entendeu que o diplomata que o precedia, ele infartou, não foi à toa. E que ele estava ali, não foi à toa. E que Deus usou a mão dele para criar de novo o Estado de Israel. Nós falamos hoje pela manhã sobre discipulado e as dificuldades que existem no discipulado. Seja Esther, seja o Oswaldo Aranha, eles têm algo em comum. Eles entenderam o motivo deles na terra, e o motivo específico em momentos específicos na vida deles. Quando foi dado uma cadeira lá para o Oswaldo Aranha dentro de uma reunião da ONU, quando Esther se torna rainha, foram pessoas muito importantes. Mas Deus age até em suas pequenas criaturas que somos nós. Nós não temos cargos importantes, nem cargos de grande visibilidade, mas nós temos uma incumbência na terra. Essa é a grande questão. Quando nos é ensinado sobre discipulado é um pedido. O pastor falou hoje pela manhã, uma ordem, é fato. No final dos evangelhos é dada essa ordem por Jesus, e de pregar o evangelho. Agora a grande questão é que é difícil, certamente é difícil. Olha, foi difícil até para Adão, que morava no paraíso, que trabalhava. Adão ficava contemplando a natureza, Adão trabalhava. E fora do paraíso a coisa ficou pior ainda, porque a gente tem que trabalhar ainda mais. Então, o pressuposto de qualquer trabalho é a dificuldade. E o discipulado é um trabalho. Portanto, é inerente que exista dificuldade. Esther não viu dificuldade depois que Mordecai abriu os olhos dela.
Oswaldo Aranha também não. Portanto, o discipulado tem que ser uma obrigação em nossa vida. Eu tenho dificuldade, hoje em dia é difícil. Hoje em dia é difícil. Mas será que no passado também não era? No começo do cristianismo, os cristãos eram perseguidos, lançados nas arenas por leão, feito comida de leão. Muitos eram crucificados e transformados em tochas humanas. Será que naquela época era difícil também? Existia um imperador em Roma chamado Domiciano. Ele disse uma coisa que ficou registrada na história. Ele falava: cada cristão morto, quando o sangue é derramado na terra, parece que a terra fertiliza e surge mais cristãos. Quanto mais a gente mata, mais aparece. Não tem como acabar com esse povo. É daí que surge a igreja católica. Se não for possível acabar com esse povo, vamos dominar esse povo. Quanto mais cristão morria, mais o testemunho dos mártires fazia com que novos cristãos surgissem. Se é difícil para nós hoje, no passado foi muito mais. A igreja presbiteriana no Brasil foi implantada por missionários norte-americanos, Simon, Blackford e outros. Esses dois eram norte-americanos, tinham uma vida muito boa. Quando eles anunciaram lá no presbitério deles que eles queriam fazer missão no Brasil, deram risada deles. Porque no século XIX o Brasil era conhecido como a terra da malária e da febre amarela. Milhares de pessoas morriam por causa dessas duas doenças no Brasil. Esses missionários não viram a malária e a febre amarela como uma dificuldade. E eles tiveram um chamado. E não tiveram medo. Vieram para o Brasil. E hoje frequentamos uma igreja presbiteriana plantada por essas pessoas corajosas. Portanto, se é difícil para nós hoje evangelizar, eu tenho certeza que no passado foi muito pior. Temos que refletir sempre sobre isso. E, já foi dito hoje pela manhã, o fato é que em muitas ocasiões nos cabe o plantio da semente. A colheita pode ser feita por outro. Eu não sei se aquela pessoa foi convertida ou se será convertida. O que nos cabe é trabalhar, é evangelizar. Eu trago um testemunho para a igreja, já encaminho para o final. Lá na segunda igreja havia uma irmã, se não me engano, Dora. A irmã Dora tinha um cunhado que frequentava a Umbanda. Genro, faço uma confusão nessas coisas. Genro frequentava a Umbanda. E esse genro levava a roupa dele, uma roupa branca, para ela lavar. Enquanto ela lavava, passava, ela chorava, orando a Deus para que o Senhor Deus convertesse esse parente. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos. A gente participou do final desse período. A gente começou a frequentar a casa dele tentando evangelizar. E ele foi numa sessão de Umbanda certa vez e começou na sessão sacrifício de animais, começaram a matar um monte de galinha. E ele pegou um nojo daquilo, que a partir daquele momento ele nunca mais pisou no terreno. Começou a frequentar a igreja, se apaixonou, fez discipulado, foi batizado. E ela pôde ver com os olhos dela o mover de Deus. Talvez ela não tenha evangelizado diretamente, mas ela orou por ele. Ela dizia que enquanto ela passava na roupa, ela chorava e se calava, pedindo a conversão. E ela viu e convertiu. Portanto, eu digo para a igreja, milagres existem até hoje, eles acontecem. E o evangelismo, ele pode ser feito numa fila de banco. Eu comecei falando aqui que eu não gosto de fila. Mas se estou ali, parado 2, 3 horas, muita gente gosta de conversar nas filas. Por que não falar de Jesus? Se estou enrolado num problema de trânsito ou num problema no trabalho, que eu vou ter que ficar horas sentado, por que não procurar oportunidade? Quem sabe não fui levado ali a ficar na fila exatamente para evangelizar alguém, aquele alguém que Jesus colocou no nosso caminho. O resumo da mensagem de hoje: não podemos perder as oportunidades, elas são criadas e a gente tem que enxergar. A cada dia em que acordamos e oramos a Deus, agradecendo mais um dia de vida, temos que orar a Deus também e pedir mais um dia de oportunidades para falar da palavra dele e da mensagem dele. O evangelismo tem que ser feito dia após dia. O discipulado também.
Se o Senhor Deus nos dá mais um dia de vida, será que não seria mais uma oportunidade de servir? São questões como essa que temos que nos indagar constantemente. E não existe acaso, porque existe a providência de Deus. Se Ele nos coloca às vezes naquilo que entendemos como enrascadas, situações estranhas, vamos orar e perguntar se naquela situação não fomos exatamente colocados naquela situação para fazer a vontade dele. Se na zona de conforto, na vida boa que a gente leva, às vezes não lembramos do evangelismo, do discipulado, às vezes Deus nos tira da zona de conforto e nos coloca numa situação desconfortável para fazer a vontade dele. Eu digo inclusive que às vezes não fazemos a vontade do Senhor na saúde, não tem problema, Ele nos coloca numa cama de hospital. Quem sabe um enfermeiro e uma enfermeira precisa ser evangelizado? Se a gente não consegue fazê-lo com saúde, na doença talvez a gente venha fazer. Portanto, amada igreja, vamos louvar Deus pela saúde que Ele nos dá, pelo dom da vida e pela oportunidade que Ele nos dá dia após dia de evangelizar e de discipular. Se os judeus não fizeram, talvez façam, nos foi incumbido, os cristãos, aqueles que aceitam Jesus como nosso único e legítimo Salvador. Vamos lembrar sempre, em sua despedida no final dos Evangelhos, o que disse Jesus: e de pregai o Evangelho aos quatro cantos da terra, uma ordenança. E temos que crer que um dia prestaremos contas daquilo que fazemos na terra. E temos que crer que Ele virá ao nosso encontro e levará todas as suas flores para o seu jardim. Amém? Amém. Vamos orar? Deus Santo, eterno Deus, grandioso Senhor, muito obrigado pela noite de hoje, Deus Santo, meu Deus. Obrigado, meu Pai, por cada alma aqui presente. Obrigado, Senhor, por falar conosco nessa noite, por meio da história de sua Bíblia, por meio da história registrada em outros livros. Obrigado, Senhor Deus, por nos dar a oportunidade de dia após dia, Senhor, contemplar as obras de suas mãos e a oportunidade de levar a sua palavra. Senhor Deus, dai-nos olhos e ouvidos para enxergar, Senhor Deus, a nossa incumbência nessa terra. É fato que não vivemos pelo acaso, e sim por sua mão de santa e de divina providência. Senhor Deus, que a providência divina esteja constantemente no controle de nossas vidas. Que nossas vidas não sejam, Senhor Deus, desperdiçadas nessa terra. Que sejamos úteis para o teu reino e para a tua glória. Senhor Deus, ilumina nossa mente, ilumina os nossos olhos, dai-nos ouvidos, ensina-nos a sermos perspicazes em enxergar as oportunidades do discipulado, do evangelismo, que sejamos úteis em teu reino, Senhor. Que cresça a sua igreja, seja a grande igreja de Cristo, seja a igreja presbiteriana, seja, Senhor Deus, essa igreja do qual falamos nesse momento. Senhor Deus, aviva a tua igreja, dai, Senhor Deus, o chamado, o dom do chamado em cada coração, Senhor. Seja, Senhor Deus, no dízimo, na oferta, no evangelismo, na oração. Dai-nos, Senhor Deus, coragem de sermos chamados filhos e filhas de Deus. Deus Santo, transforma os nossos caminhos, transforma os nossos passos e se conosco. É o que lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, igreja.